Fala, Fogão! Gatito Fernandes, nessa terça-feira, deu um passo muito importante rumo ao seu retorno à meta alvinegra. Ele que já vem treinando há bastante tempo de forma leve, naquele processo de recuperação do edema ósseo que tem no joelho, nessa terça pôde treinar sem qualquer limitação. E essa é uma notícia muito importante, porque embora a gente possa contar com o Cavalieri, que vem dando conta do recado, o retorno do Gatito, que é titular da posição, com toda certeza vai elevar o moral da equipe, principalmente nessa reta de Campeonato Brasileiro. Só que aí surge aquela questão, contra o Curitiba, nessa partida fundamental para o Botafogo no campeonato, o Gatito vai estar disponível? Ele vai para jogo? Já já vou responder essa questão para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que a CBF já definiu a arbitragem para esse confronto entre Curitiba e Botafogo pela 26ª rodada. E o árbitro desse confronto já esteve envolvido em lance polêmico em partida do Botafogo. Também vou comentar o nome desse árbitro e qual foi esse lance, relembrando esse lance para você aqui. Para fechar, eu quero destacar que o Botafogo tenta encerrar contra o Curitiba o seu segundo jejum de vitórias na competição. No primeiro período de 10 partidas que a gente ficou sem vencer, a gente conseguiu dar um ponto final vencendo a equipe do Palmeiras. E agora, contra o Curitiba, não só precisamos, como devemos conquistar os 3 pontos. Afinal de contas, não vencendo o Curitiba, o Botafogo pode estar praticamente decretando o seu rebaixamento. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo é justamente essa tentativa do Botafogo, essa obrigação, na verdade, de encerrar o jejum de vitórias que a gente enfrenta nesse momento. É o segundo período com 10 jogos seguidos na competição em que o Botafogo não sabe o que é vencer. Na primeira sequência de 10 partidas, a gente conseguiu encerrar o jejum contra o Palmeiras no Newton Santos, vencendo por 2-1. E na sequência, vencemos o Sport também, lá na Ilha do Retiro. Entre essas duas vitórias, 2 períodos muito longos que explicam por que o Botafogo está no Z4 da competição, na lanterna nesse momento. Na primeira sequência, 3 derrotas e 7 empates, 7 pontos conquistados, portanto. Já na segunda sequência, 2 empates e 8 derrotas, com apenas 2 pontos conquistados. Um aproveitamento pífio, que mostra que a equipe de fato deixou de empatar e começou a só perder. Naturalmente, contra o Curitiba, numa verdadeira final entre as equipes, quem perder está praticamente rebaixado, o Botafogo precisa, deve fazer por onde para poder conquistar os 3 pontos. É absolutamente fundamental que nesse jogo contra o Coxa, o time saiba ser incisivo, que tenha coragem para jogar o jogo, que arrisque as jogadas. Não basta simplesmente o Botafogo ficar com a posse da bola. A gente sabe muito bem que o Barroca gosta de ter a posse da bola, de atacar e defender com a posse da bola. Tanto é que as equipes do Barroca costumam ter mais de 55%, 60% de posse de bola. Mas nesse jogo contra o Curitiba, ter a bola não é o suficiente, até porque empate é derrota. O Botafogo precisa vencer. E para vencer, você tem que correr riscos. Eu sempre falo isso aqui, o Botafogo tem que correr riscos. Se você quiser vencer, se você quiser sair dessa situação, alimentar alguma esperança de reverter tudo isso que está acontecendo, o Botafogo tem que ter coragem para correr riscos, para arriscar as jogadas, fazer infiltrações, lançamentos, projeção na área do adversário, porque só assim a gente vai conseguir conquistar a vitória e, por consequência, os 3 pontos. Fundamental nesse jogo que o time do Botafogo jogue o jogo. Isso aqui realmente não pode deixar de acontecer. Falando sobre esse confronto entre Curitiba e Botafogo, vale destacar que a CBF já definiu a arbitragem. E o árbitro dessa partida vai ser o Luiz Flávio de Oliveira. Talvez você não lembre, mas naquele jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, pelo primeiro turno, quem apitou aquele confronto foi o Luiz Flávio de Oliveira. E a gente teve um lance polêmico naquela partida, porque um dos gols do Grêmio foi marcado de forma ilegal. O Kevin foi apertado na saída de bola, deu um chutão para frente com a perna esquerda e o jogador do Grêmio dominou com o braço, a jogada seguiu e o Grêmio fez o gol. A jogada não foi anulada, embora ela tenha batido no braço. E ficou muito evidente pelo replay que ela tinha de fato batido no braço do jogador do Grêmio. Não foi anulado mesmo com o VAR. Então a torcida do Botafogo naquela ocasião ficou muito na bronca com a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Claro que a gente não pode colocar aquela derrota 100% na conta da arbitragem. Afinal de contas, o Diego Souza foi expulso e ainda assim, com um jogador a mais, a gente viu o Grêmio fazer o terceiro, numa jogada que parecia simplesmente um time profissional contra uma defesa de time infantil. Essa é a grande realidade.
Então sim, a arbitragem teve influência naquela partida, porém a derrota do Botafogo foi merecida pelo que o Botafogo não conseguiu produzir, mesmo com um jogador a mais. O Grêmio, depois de fazer o 3-1, recuou as suas linhas e o Botafogo, mesmo mantendo a posse da bola, não conseguia agredir, não conseguia pisar na área do adversário e finalizar com perigo em direção à meta do goleiro. Enfim, que a arbitragem dessa partida seja justa, o torcedor botafoguense não quer ser ajudado pela arbitragem. Ele simplesmente quer que tenha uma arbitragem justa para ambas as equipes. Dessa maneira, a partida se decide da maneira como tem que ser, dentro das 4 linhas, por quem souber aproveitar melhor as suas oportunidades. Essa é a grande realidade. Falando agora a respeito do Gatito, vale recordar que o Gatito vem sofrendo com edema ósseo no joelho há bastante tempo. Ele que não joga uma partida oficial pelo Botafogo desde setembro, se machucou servindo a seleção paraguaia e vale lembrar, sempre comento isso aqui, que o Gatito Fernandes piorou a lesão dele ao fazer uma infiltração no joelho, servindo a seleção paraguaia, tudo para jogar uma rodada comum da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo do Catar. Ou seja, o Gatito vacilou naquela ocasião. Mas isso não muda o fato de que o Gatito é um jogador muito importante nesse elenco do Botafogo. O Cavalieri, embora boa parte da torcida do Botafogo tenha algumas ressalvas em relação ao goleiro, vem dando conta do recado. Agora, naturalmente, o retorno do titular para o time do Botafogo vai ser muito importante. Vai elevar o moral da equipe e nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Gatito vai ser muito importante nessa nossa luta pela permanência. Tá certo que, virtualmente falando, o Botafogo já está rebaixado, é realmente uma situação muito complicada, são 8 pontos atrás da primeira equipe fora do Z4, a gente perde no critério de desempate para absolutamente todo mundo. Agora, não dá pra gente negar que ter o Gatito jogando, sendo titular, lembrando que ele fez muitos milagres em 2019, isso realmente pode fazer diferença para a equipe do Botafogo. Agora, o fato do Gatito Fernandes ter treinado sem limitações nessa terça-feira não significa dizer que ele já vai estar disponível para esse jogo contra o Curitiba. Seria muito bom se tivesse, mas a tendência é que o Gatito não retorne nessa partida contra o Curitiba. De repente, na próxima rodada contra o time do Corinthians no Newton Santos. A tendência é essa. Agora, tudo depende da resposta do corpo do jogador aos treinamentos. Ele está voltando a treinar sem limitações e à medida que você vai elevando a carga de treinamentos, o Flávio Tênis e a comissão técnica vão ter que observar se o jogador está sentindo algum incômodo, se está com dor, enfim. Dor é muito subjetivo, tomara que ele não sinta nenhuma dor. Às vezes está tudo certinho, a estrutura articular está 100%, porém o jogador está sentindo dor. E dor, como é subjetivo, depende do atleta. Então que o Gatito possa fazer esses treinamentos sem qualquer limitação, que não sinta incômodo, não sinta dor, porque o retorno do nosso goleiro titular é muito importante. O Botafogo precisa desse retorno do Gatito, porque ele vai dar uma segurança defensiva para a equipe do Botafogo que está fazendo falta. A gente não poder contar com o Gatito desde setembro é muito tempo sem o seu goleiro principal. E nessa reta final de Campeonato Brasileiro, se existe alguma possibilidade do Botafogo conseguir se salvar, um último fio de esperança, esse fio de esperança passa também pelo retorno do Gatito para que ele volte a ser titular da meta alvinegra. Tomara que ele faça uma boa semana de treinamentos, continue treinando sem limitações, aumentando a sua carga de trabalho, para que possa estar na partida contra o Curitiba. A tendência não é essa, mas é aquela história. A gente tem que alimentar alguma esperança. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses 3 temas que eu trouxe aqui para você? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar o mais breve possível a marca dos 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.